Faz a oração inicial? Então, hoje nosso irmão Nick vai fazer nossa palestra hoje, palestra Bem e Mal. Bem e mal sofrer. Bem e Mal Sofrer. Então, vou pedindo a concentração de todos agora, um instante, fazendo essa peça inicial. Pedindo aos nossos irmãos espirituais que incluam nosso irmão de melhor forma. Mobiliza o teu potencial. Mobiliza o teu potencial. Não te anules voluntariamente. Herdeiro de Deus, podemos em ponto menor o que Ele pode infinitamente. Faze um trabalho contigo mesmo de restauração da personalidade, para que comece a subida da escada. Não te distancies do contato com aqueles que te estendem as mãos. Na caridade, aprendemos a nos valorizar. Quem levanta o caído, levanta-se com ele. Ora, pedindo forças e coragem, mas não esperes que as bênçãos divinas venham ao teu encontro sem que as procures. Coloca-te, pois, a caminho para encontrá-las. Movimenta-te em teus recursos, não permitindo que o manancial da fé se transforme em água estagnada. Oração do Pai Nosso. Vamos dar início à nossa palestra de hoje. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Boa noite a todos, então. Mente, é sempre uma alegria muito grande antes de estar aqui com os amigos de Catandulas, na Casa Espírita Amor e Caridade, nesse momento de exposição doutrinária, que é um momento de reflexão, né? Onde a proposta é sempre esse pensamento profundo em torno desses ensinos, dessa mensagem trazida pela doutrina espírita, que nos fala sobre questões muito importantes, essenciais para as nossas vidas. Então, é sempre uma responsabilidade muito grande, né? A gente fazer o uso da palavra em nome, à luz da doutrina espírita. A felicidade sempre é grande, sabemos das responsabilidades. Então, é um convite para uma reflexão. A ideia, justamente do tema que a gente propôs, que era o bem e mal sofrer, ela está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, e esse capítulo, Kardec chamou de Bem-aventurados os aflitos. O título desse capítulo, né, ele utilizou essa bem-aventurança. E nesse item, que é uma mensagem do Espírito Lacordaire, em que Kardec também coloca o título desse subtítulo, desse item do capítulo, Bem e Mal Sofrer. É uma chamada bem profunda desse Espírito Lacordaire, onde ele inicia dizendo que quando Jesus propôs essa bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, não era para que a gente pensasse em que simplesmente se alguém fosse uma pessoa aflita, estivesse aflita ou sofrendo, porque todos nós na Terra sofremos, passamos por sofrimentos. Ele fala que desde a pessoa que vive num trono, uma pessoa riquíssima, um rei, sei lá o que for, né? Desde uma pessoa que dorme sobre a palha. As pessoas mais humildes, né? Todos no mundo, todos no planeta, passam por sofrimentos. Passam por aflições. Então, ele destaca que Jesus não quis dizer que só pelo fato de sofrer seria uma bem-aventurança, porque senão a gente poderia dizer, nossa, eu conheço
uma vizinha minha, conheço um vizinho meu que está sempre, ele fala que ele só sofre a vida inteira. A pessoa só sofre. Está sempre sofrendo. Então, essa pessoa, por si só, seria já uma bem-aventurada. Mas não é esse sofrimento apenas que ele se refere. Então, ele destaca dizendo que, mas há com ponto de exclamação, mas há poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. E bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus vos pertence, dizia Jesus nessa bem-aventurança. Então, aqui Lacordaire destaca essa visão, essa forma de suportar, de observar e passar pela dificuldade. Esse seria o estado de uma bem-aventurança, onde a aflição traz um propósito, onde o indivíduo recolhe, retira dessa dificuldade, dessa experiência de sofrimento, retira uma lição, né? Poucos sabem suportar, né? Logicamente, quando se trata dessa questão da doutrina espírita, não se está se falando no sentido que a gente precisa cultuar o sofrimento, fazer apologia ao sofrimento, buscar o sofrimento, para que através desse sofrimento a gente vai estar sempre aprendendo. Não. É quando a situação de dificuldade visita a nossa existência, seja no campo das relações, aí quando a gente vai falar sobre aflições, cada um de nós vai ter uma história para falar. No campo das relações, nas finanças, na questão da saúde, enfim, tantas as formas e situações de aflições que não por acaso, em algum momento da nossa vida, acontece, se apresenta esse quadro, né? Mas que a gente buscasse suplantar isso, não apenas feliz por estar sofrendo, porque a gente está evoluindo, mas o sofrimento tem esse propósito de nos fazer passar por ele, suplantar esse sofrimento, né? Compreendê-lo, entendê-lo, e não se permitir aquilo que ele vai falar mais à frente aqui, quando diz que quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ele, quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Então, realmente, num momento de dificuldade, o que é muito comum, né, que a gente vê, pode ser que nós tenhamos passado por isso, temos um quadro na família em que a gente identifica isso, ou amigos, enfim, no quadro da sociedade que a gente vê. Nas dificuldades surgem os ímpetos, né, que impõem, né, que trazem a impaciência, onde a pessoa não tem mais paciência para nada. Sabe de uma coisa, perdi a paciência, não quero mais saber, vou acabar com tudo isso. Né? Essa impaciência promove um estado em que fica mais difícil suplantar ou passar por aquela dificuldade, fica mais difícil, quando se perde a paciência. Né? E é muito, muito comum a perca da paciência. Então, a doutrina espírita nos traz esse chamado para que a gente sempre esteja revendo, se avaliando, se observando. E diante desses dilemas e desses conflitos, busquemos, né, observar o surgimento desses ímpetos, né, que começa com a impaciência, mas ele fala também da cólera, né, e também nos momentos de dificuldade surge o momento da cólera, que seria a explosão, a raiva, a exteriorização, por assim dizer, de todo o meu descontentamento, a minha vitimização diante da vida, diante de Deus e do mundo.
Por que eu estou sofrendo? Por que preciso passar por isso? Apontando culpados, né? A cólera tem isso, a impaciência e a cólera faz com que o indivíduo se perca totalmente e comece a apontar, acusar, encontrar pessoas, né, no meio. Eu estou assim por causa de você, por causa dela, por causa dele. Né? A gente encontra, o indivíduo começa a buscar esses responsáveis. E o indivíduo também, nesse momento de impaciência, de cólera, se distancia de fazer a autoobservação. Né? Será que esses problemas, essas dores, essas dificuldades que eu tenho enfrentado, e nesse capítulo eu trabalhava sobre isso, sobre as causas atuais das aflições, as causas anteriores às aflições, nós possamos entender que nós estamos no centro de tudo isso. Existe injustiça na Terra, sim, mas não existem injustiçados. A dor, as dificuldades só alcançam aqueles que estão necessitando disso. Por ocorrência das nossas próprias faltas, dos nossos próprios erros. Mas veja bem, essa pessoa na minha vida me provocou isso, ela fez isso comigo. Mas por que eu estou nessa encarnação, nesse contexto familiar, com essa pessoa, com essas pessoas, né, nesse lugar, nesse desenho, nesse arranjo reencarnatório, né? E, de repente, uma pessoa me ofendeu, me perseguiu, me caluniou. Né? Entendemos com o Espiritismo que estamos no lugar certo. Então, é a necessidade de buscarmos a compreensão. Isso, logicamente, que não avaliza o que o outro faz equivocado e errado. Cada um irá pagar a sua conta perante a sua consciência, perante Deus. Cada um tem as suas responsabilidades, os seus compromissos. E quando eu faço mal para alguém, eu estou acionando uma lei de causa e efeito. E eu vou precisar responder por isso. Existem leis na Terra que cobram, né, o dano que eu prejudico, que eu causo a alguém. Existem leis na nossa sociedade. Mas as leis não alcançam a tudo, mas as leis divinas estão registradas dentro de nós. Não há um movimento, uma ação que não esteja registrada nessas leis divinas, que eu vou precisar dar conta. Então, esse ímpeto, né, da impaciência, da cólera ou do desespero. Vejam que aqui Lacordaire fala desses desdobramentos a partir desses sofrimentos e dessas dificuldades. O ímpeto. E o desespero também é um outro nível, um outro degrau dessa análise que fazemos das dificuldades e das dores. E quantos irmãos nossos se permitem, né, ao desespero? Quantos de nós? A gente ouve nos noticiários os suicídios, né? Pessoas que abandonaram seus lares, seu trabalho, sua vida. Pessoas que se desesperaram num nível de transtorno tão acentuado, tão profundo, tão intenso, causando uma desordem mental, emocional, espiritual. Então vejamos a importância dessa compreensão, dessa observação diante das dores e sofrimentos. E quando suplantamos, como ele fala aqui em Lacordaire, a gente poderia fazer esse movimento de satisfação. Não orgulhoso, mas algo concreto, em que a gente poderia dizer, fui mais forte. Naquele momento em que tive uma vontade de explodir, de me desesperar, de me jogar cólera e falar um monte de coisa, propor briga, propor uma guerra, propor um rompimento de uma relação muito longa, mas acabar com tudo. Que eu estava movido, preenchido por esse movimento da cólera, diante daquela dificuldade. Mas, quando eu analiso, quando eu penso, quando eu reflito, eu penso, sabe que acho que não é por aqui, não. Não é por esse movimento.
não vai me fazer melhor, não vai resolver as questões eu agir dessa forma. Aí poderia afirmar que fui o mais forte. Fui o mais forte. Resisti naquele momento. E compreendi que é preciso esperar. Se nesse momento essa dificuldade aparentemente não tem uma solução, preciso aguardar. Porque o tempo, ele tem essa força. O tempo tem esse poder de oferecer, propor curas nos corações da humanidade. Para isso, há momentos que a gente precisa ter esse entendimento. Ah, fulano, cicrano, fulano está desse jeito, e não muda, eu falo, e ela não muda, não tem jeito de mudar. Guardemos, oremos por ela e esperemos. Também, cada um de nós tem essa consciência de que hoje eu estou melhor que ontem. Nessa encarnação, eu estou muito melhor do que algumas encarnações atrás. No passado, provavelmente, nós estávamos buscando criminalidade, talvez, né? Movimentos de violência, quem sabe quantas maldades. E hoje consigo entender, consigo ter mais paciência, ter mais calma, ter mais lucidez nos pensamentos, observar minha vida, ter um direcionamento mais adequado, mais assertivo, fazer melhores escolhas, ter melhores atitudes. Né? Vejamos como o tempo tem essa magia, essa riqueza de construir os corações. Logicamente, já estamos numa encarnação, uma vida na Terra, com esse propósito. Lá na pergunta 132, 133 do Livro dos Espíritos, quando Kardec formula questões com relação à reencarnação, os Espíritos falam que o propósito da reencarnação é justamente isso. Passar pelas lutas e tribulações com o objetivo de instruir-se. Lutas e tribulações. Quando a gente vai ver o significado da palavra tribulação, por exemplo, vem um monte de coisa. Dilemas, conflitos, dificuldades, dores. Né? É uma gama de situações, de experiências que tem esse propósito. Logicamente, não vamos falar que uma encarnação representa somente dor e sofrimento. Não. Temos sempre cautela. Esse tema tem essa proposta, mas nós sabemos quantas alegrias, quantos momentos bons. Valorizemos esses momentos, como agora. Que um momento especial, onde nós estamos deixando os nossos afazeres, podemos estar assistindo televisão, quem sabe, uma série, uma novela, né? Batendo um papo com um vizinho, com um amigo, mas sentimos essa importância, né? Estar numa casa espírita nessa quinta-feira à noite, refletindo, pensando juntos sobre temas importantes para a nossa vida, para as nossas vidas, para a vida do espírito. O espírito é encarnado na Terra, que tem o objetivo de crescimento, de progresso, de felicidade mesmo. Então, os espíritos falam que a vida tem essa proposta de passar por a vida na Terra, nas lutas e tribulações, para instruir-se. Então, esse ensino que Lacordaire propõe nesse capítulo. E ele finaliza a sua fala, né, aqui dizendo: bem-aventurados os aflitos podem, então, reduzir-se assim. 2 pontos. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Olha que profundo isso. Bem-aventurados aqueles que nas situações difíceis têm ocasião de provar sua fé. Porque há momentos que a gente precisa ter fé. Está difícil agora, está complicado, mas eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Está assim agora, isso é temporário.
Mas o bem, as coisas boas sempre vão acontecer. Faz parte da lei divina. A criatura que a gente conheça, um criminoso, que a gente vê no noticiário, não tem jeito. Deus está com ele. Num futuro, ele vai se transformar. Ele não vai ficar eternamente na maldade, porque Deus não criou criaturas fadadas ao mal. Não existe isso. São pessoas, são espíritos que temporariamente, insistentemente, teimosamente, permanecem no mal. E sofrem por isso. Porque o mal que a criatura propõe e realiza traz algo de volta nas leis de retorno. O bem que nós promovemos também traz algo de volta, que é a satisfação, que é a alegria, que é você fazer o bem a alguém que vai vibrar por ti, que vai orar por você, que vai te ajudar se um dia você precisar, que vai te socorrer um dia que você pode estar necessitando. Se não nessa vida, uma outra encarnação. Então, as ações promovem sempre o melhoramento. Então, ocasião de provar sua fé, provar sua firmeza. Há momentos que a gente precisa ter essa firmeza. Firmeza em se manter na ética, se manter no equilíbrio, manter a paciência, manter a calma. Porque a impressão que dá é que tudo ali ao nosso redor está nos chamando, né? Cutucando, como diz na linguagem popular, para que o indivíduo perca as estribeiras, abandone tudo. E é o momento dessa firmeza daquele que tem a fé, porque a fé não é somente acreditar, a fé quer dizer certeza, fé quer dizer confiança. Então, se eu tenho uma fé desenvolvida, eu sei que naquele momento de dificuldade, preciso ter firmeza. E esperar. Confiar. Orando. Solicitando amparo. Para que eu me mantenha firme com fé diante dessa situação. Fé, firmeza e sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Porque perseverança é aquela continuidade. Hoje não está muito bem, não está muito bom, mas amanhã vai ser um novo dia. Amanhã pode ser diferente. Amanhã vou me esforçar para que tudo seja diferente. Vou perseverar. Vou continuar. E confiança na submissão à vontade de Deus. Porque nem tudo na Terra, as pessoas que vivem conosco, que pensam conosco, não pensam ou vibram na mesma faixa mental que eu ou que você. As coisas não acontecem ao nosso redor da maneira como nós queremos ser. Não acontece. Mas Deus, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como os Espíritos nos informam, no Livro dos Espíritos, governa todo o universo, que é algo soberano, algo imenso, que nós temos muita dificuldade de mensurar. Quando a gente vai ver um vídeo que fala sobre as galáxias, os planetas, as constelações, não sei quanto a vocês, mas a gente fica às vezes impressionado de ver tanta coisa. Imaginemos, né? Uma inteligência, um amor divino, governando tudo isso. Imaginemos, então, a governança que existe de Deus para com cada criatura. Então, tenhamos confiança de que tudo está andando para o melhor. A impressão que temos que pode estar existindo caos, não. Mas há uma governadoria elevada, pensando e trabalhando para que o bem sempre esteja cada vez mais próximo dos corações da comunidade e da sociedade. Confiemos nisso. Tenhamos essa submissão ao amor divino. Tenhamos essa confiança e essa certeza.
de que aquela pessoa confusa da nossa família, do nosso convívio, aquela pessoa maléfica que nós conhecemos, é alguém que cedo ou tarde vai reconhecer esse equívoco, vai reconhecer esse erro. Oremos por ela. Né? E oremos também para que nós tenhamos essa firmeza, essa confiança e essa fé. E diante das dificuldades, não percamos a esperança e a fé em Deus. Só para aproveitar a fala, existe um livro de Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco. O título do livro é Desperte e Seja Feliz. Só o título já é uma chamada assim muito profunda. Desperte, acorde e seja feliz. Então, há um capítulo do livro, o capítulo 7, em que ela diz assim que existem muitas questões que trabalham contra a paz. Muitos adversários da paz. E ela destaca nesse capítulo 3 adversários. Em que ela fala um pouquinho que é a depressão, que é a exaltação. E são situações que acontecem dentro do ser humano e que muitas vezes promovem essa perda da paz. A depressão é aquele estado melancólico, aquele estado de dificuldade. O indivíduo, sem se perceber, ele entende e vai sentindo a presença. Ela coloca como remédio a utilização da coragem pela prece. Utilizar a coragem através da prece. Que no momento em que esses sentimentos depressivos começam a fazer morada no coração, estejamos sempre atentos e oremos, buscando na elevação dos pensamentos e das ideias, essa conexão com os bons espíritos, com Deus, com Jesus, porque a gente saia daquela faixa de dificuldade. Né? Então, a utilização da coragem pela prece. A exaltação é aquele momento onde o indivíduo, às vezes, se exalta, aflora os seus sentimentos. Esse nervosismo, né? E ela utiliza justamente um medicamento para utilizar, em que na exaltação é o refrigério da meditação que recompõe as energias. O que seria esse refrigério da meditação? Que no momento da exaltação a gente pense, reflita, respire, se vale a pena, né? Nesse momento de exaltação, a gente transbordar esses sentimentos. Refrigério da meditação. E também ela fala sobre o ressentimento, que é um adversário da paz. E o ressentimento, ela coloca como medicação o raciocínio lúcido mediante o amor que não espera. Então, quando esse ressentimento que tem em permanecer no coração, gerando aquela discórdia, aquela raiva, aquela mágoa que nos faz muito mal, esse ressentimento, utilizemos esse pensamento lúcido, raciocínio lúcido, que faz algo pelo outro sem esperar nada em troca. Como isso? Entendamos, e a visão espírita nos chama para isso, que o nosso irmão, ele tem o seu tempo, ele tem a sua condição, ele tem o seu processo evolutivo e se encontra num perfil, num nível ainda, e talvez não consiga atender às nossas expectativas. Então, se nós fazemos o bem, seja um familiar, seja um amigo, um companheiro de trabalho, façamos sempre sem esperar nada em troca. Eu lembro de uma amiga que contava ela fazia parte de uma ONG lá em Joçaba, e ela contava que eles foram fazer uma atividade num local assim muito humilde, as pessoas precisavam de ajuda, e um dia dessa atividade, uma pessoa do grupo, né, disse que ele não ia mais lá, porque aquelas pessoas que recebiam ajuda lá, elas sequer agradeciam. Elas não mostravam gratidão. Então, esse movimento que às vezes acontece, em que você espera algo do outro, um reconhecimento, um agradecimento, mas a ideia é que façamos sempre o bem sem esperar nada em troca. Fazer algo pelo outro, pela aquela alegria e a satisfação de ajudar.
A felicidade é estar fazendo algo que é bom, algo concreto no bem. Beneficiando o outro para que ele esteja bem e consiga dar conta dos seus compromissos. Então, depressão, ressentimento e a exaltação são algumas chamadas que a Joana de Ângeles trata nesse capítulo do livro. Espero que seja feliz. E tem relação com esse bem e mal sofrer. Então, resumindo, o bem e mal sofrer, trabalhado nesse capítulo, justamente nos fala sobre como nós temos observado, como nós temos enfrentado, como nós temos passado pelas dificuldades da nossa vida. De que forma? Qual a leitura que eu faço? Qual a observação que eu faço? Que reação que eu tenho? Que ação que eu estou tendo? Diante dessas dificuldades, desses compromissos, e que não por acaso se apresentam nas nossas vidas. Então, que tenhamos sempre essa coragem, essa firmeza, essa esperança, essa confiança em Deus, nas leis divinas, nos benfeitores que com muito amor buscam sempre nos orientar, nos instruir e nos auxiliar, de acordo, logicamente, às possibilidades, para que a gente dê conta desse nosso compromisso reencarnatório que nós assumimos no mundo espiritual antes de vir aqui na Terra. Sejam compromissos nas relações familiares, na comunidade, na sociedade e nas relações conosco mesmo. A gente agradece a atenção de todos vocês pelo convite. Que Jesus nos mantenha sempre na sua paz. Também até eu estava revendo o textinho que eu li no começo, que eu abri aleatoriamente no livro de J.I. Reiner, e o título é Mobiliza o Teu Potencial, e fala justamente isso, né? A gente vigiarmos as atitudes e potencializar até a última frase que ele fala: movimenta-te em teus recursos, não permitindo que o manancial da fé te transforme em água